Boa noite a todos. É sempre um prazer podermos nos reencontrar nessa casa abençoada, onde foi semeado o Evangelho de Jesus. E com muita felicidade e gratidão pela presença do nosso querido Luizinho, né, gente? Fala Luizinho, é o carinhoso, né? Para quem não o conhece, ele é filho desse que foi homenageado aqui no ambulatório, Dr. Luiz Carlos Pedroso, do município de Rolândia, filho também de Luzita Pedroso. E eles têm um centro espírita, né? Eles fundaram o Centro Espírita Mãe, em Rolândia, e agora o Luizinho está à frente, dedicando mais tempo ainda àquele cantinho também de amor, com certeza. Então, com os nossos corações em gratidão, vamos nos colocar em prece, entendendo sempre que a oportunidade que chega, bendita, do aprendizado, do estudo, da convivência fraterna, nos fazem ter a certeza da bondade, da misericórdia divina para com seus filhos. Mais uma vez aqui, reunidos em oração, em estudo, em aprendizado, que possamos levar os ensinamentos, as reflexões que o nosso irmão com tanto carinho preparou e irá compartilhar conosco. Vamos colocar então as nossas intenções, porque cada um de nós aqui está motivado por algum desejo, alguma necessidade, que tenhamos então em nosso pensamento, em nosso sentimento, essas nossas intenções, para que os nossos amigos espirituais nos ouçam e possam nos auxiliar. Estendemos a nossa gratidão aos benfeitores amigos desta casa que sustentam os trabalhadores e todos aqueles que aqui adentram buscando o fortalecimento. Que as nossas preces também possam chegar àqueles corações ainda distantes do amor de Deus, não reconhecendo o amor de Deus, embora saibamos que todos somos envolvidos por Ele. Que esses nossos irmãos possam ser sensíveis a essa energia amorosa, possam se localizar nesse caminho de luz, principalmente tendo como guia o nosso irmão maior, Jesus. Que a paz esteja com cada um de nós, em especial com o nosso irmão Luiz, que ele seja envolvido, intuído, amparado e tenha a tranquilidade necessária para oferecer o seu trabalho a todos nós. Muita paz, graças a Deus. Muitíssimo boa noite a todos vocês. Queria, antes de iniciar a reflexão da noite, registrar a minha gratidão ao seu grupo, Dona Dulce, por tudo que eles fizeram por nós. Não falo por nós, com certeza vocês, mesmo aqueles que não conheceram, também estão sendo beneficiados, e muitos serão beneficiados por esta casa ao longo de muitas décadas ainda. Isso não se restringe só a Cambé. Todo o norte do Paraná foi influenciado por esse espírito extraordinário a quem nós homenageamos no mês de outubro pelo seu nascimento, dia 6. E eu fico conversando ali com a Fátima, fiquei pensando, estava vindo de Rolândia, onde estaria eu se o seu Hugo não tivesse cruzado a vida dos meus pais, em 1975, no auge das suas dificuldades, das suas tempestades, né? Todos nós temos, eles também tiveram. Graças a Deus eles vieram até essa casa. De lá para cá, a vida deles foi se transformando, né? Fundaram 3 casas espíritas em Rolândia, eu tive o privilégio de dar continuidade a uma delas.
mas todo o trabalho, todo o acolhimento, todo o amor, toda a instrução que o Sr. Hugo semeou neles, de certa forma, me sensibilizou e me faz com que eu esteja aqui hoje, com todas as minhas dificuldades. Graças a Deus, eu não era orador ainda no tempo do Sr. Hugo. Eu não estou na categoria dos oradores, eu digo que eu estou mais para torturador. Mas, até porque, como irmão sacerdote da Igreja Católica, em encarnações passadas, esse era um dos meus papéis, dos quais eu não tenho orgulho nenhum. Mas eu sempre lembro para que eu não me saia do caminho agora de fazer diferente. Eu escolhi um tema, quero também me agradecer, me privilegiar. Eu estava falando aqui que eu não havia falado aqui, antes, quando o Sr. Gustavo encarnado, até porque ele sabia que eu não ia ter musculatura na perna para ficar de pé, na frente dele. Imagina se eu sentado aqui do lado e não dá. Isso era só para a dona Luzia, para o Luiz Carlos, né, para o meu pai. A gente que é pequenininho não dá, mas hoje ele nos ouve. Não é a primeira vez que eu sei que ele nos ouve, então eu quero registrar o Sr. Hugo, a minha gratidão por ele ter passado e ter semeado em nós o amor e a instrução. E é sobre esse tema que a gente vai refletir um pouquinho. Esse trecho, a gente está lendo o Evangelho, né? Toda semana estudando, tem vários grupos de estudos que a gente tem o privilégio de estar fazendo parte. De vez em quando você lê a mesma frase e aquele troço faz assim. Aí eu invoco aqui e começo a refletir sobre esse tema. E essa passagem, que está lá no capítulo 6, é o primeiro, o item 5, é o primeiro passagem do capítulo 6, assinado pelo Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade, as mensagens trazidas no Evangelho, ou são do próprio Jesus, ou amando dele. A gente sabe até pela forma que ele veio como outrora, né, os filhos extraviados de Israel. Então são mensagens muito significativas para nós, do qual a gente deveria ter um pouquinho mais de atenção. E eu me dei conta que lá ele fala diretamente aos espíritas. E ele fala: espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo. Só essas duas coisas. Aliás, assim, Jesus resume em 3, e o Espírito de Verdade fala para os espíritos diretamente só essas duas coisas: amai-vos, instruí-vos. Depois fala do dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos. Só. Tudo circula, gravita em torno desse tema aqui. Mas eu fiquei refletindo como seria se a gente invertesse. Por que o Espírito de Verdade colocou o amor primeiro antes da instrução? Eu estou minimizando a grandeza da instrução, tá? Por que não pode instruir-vos o primeiro e amar-vos? Coisa de gente que gosta de procurar, né? Chifre, né? Mas não é. Tudo tem uma razão de ser, e na medida que eu fui fazendo essa reflexão de inverter esses dois ensinamentos, nós vamos ver como faz diferença. Então, quero convidar vocês para a gente fazer esse exercício mental de imaginar como é que vai ser se o instruir vier primeiro do que o amor, ou se o amor vier no segundo plano, nas nossas relações, né? Então vamos lá. E também uma reflexão que eu quero trazer para cá, que é assim: será que essa mensagem que é direcionada aos espíritas, ela se restringe às casas espíritas e aos espíritas só? Será que ela não é muito mais ampla, mesmo para nós espíritas? Será que é só debaixo desse telhado é que nós temos que tomar cuidado com essa recomendação, com essa receita de amar, de instruir? Então, eu quero trazer isso para vocês também. Então vamos lá, vamos refletir um pouquinho o que acontece, e aí eu chamo aqui nos diversos palcos que a vida nos oferece, né, se o amor vier em segundo plano. Vamos pensar primeiro dentro da casa espírita, que é o mais óbvio, né? Vamos pensar no estudo em grupo. Talvez algum de vocês já participou de um estudo em grupo na casa. Imagina se só houver instrução. Vamos estudar, vamos falar tecnicamente do Evangelho, vamos interpretar, mas não, o grupo não se amar, não se acolher, não for fraterno uns com os outros.
o que acontece com o tempo? Ele se dissolve. Porque a instrução sozinha, que é o importante, ela não mantém as pessoas unidas. Por isso que o Espírito de Verdade fala primeiro amar, e logo na sequência se instrui. Os dois precisam andar de mão dada, mas o amor precisa vir primeiro. E aí nós vamos entender um pouquinho também desse amor. Nas atividades de assistência dessa casa, muitas pessoas, como lá na casa de mãe, que tem um trabalho lá de 45 anos, né? Paulo trabalha, ajuda com a gente lá, muitos daqui conhecem, né? Imagine se nós só nessa relação de entrega de estudos, que a gente faz uma palestrinha, não houver o acolhimento deles. Talvez eles fiquem lá algum tempo pela necessidade física, quando é um trabalho de assistência material. Mas e as atividades de assistência fraternal, que não envolvem recursos financeiros, de quais todas as casas têm? Se a gente começar a falar do Evangelho para aquele que chega à nossa casa desarmonizado, intimamente em turbulência, e começarmos a falar do Evangelho sem amor, sem acolher, sem aquela energia, né, que a gente recebia do seu burro, da mãe, das pessoas que a gente vive. Será que vai sensibilizar? Será que não vai ficar uma coisa fria? Eu tenho certeza que sim. E nos trabalhos mediúnicos? Mas também. Porque nos trabalhos mediúnicos, quem teve a oportunidade de participar alguma vez, muitos espíritos chegam com dores ainda. Apesar de não ter um corpo físico, trazem as suas impressões ainda no perispírito, as dores, às vezes as tormentas psíquicas, né? As memórias, as mágoas, as culpas que os incomodam. Se nós passarmos a evangelizar sem acolher, sem transmitir o amor necessário, e às vezes o amor ele se manifesta no ouvir silenciosamente no primeiro momento, para saber o que o irmãozinho está passando, para poder depois ele sentir essa energia. Quantos espíritos já falaram ao longo dessas reuniões mediúnicas que eu tive presença, em especial com a mãe, de que nem sempre, na grande maioria das vezes, não é o que nós falamos para eles. Não é o argumento, porque Jesus falou muito melhor do que nós. Com certeza, tem milhares de espíritos aí muito mais preparados que nós para sensibilizar um irmãozinho. Mas a energia que nos toca, que sai de nós, aquele acolhimento, aquele amor, que é sentido pelo Espírito. Além disso, existe uma outra coisa chamada a nossa energia do encarnado, né? O fluido vital animalizado. Uma vez eu perguntei para minha mãe, mãe, eu estava invocado porque eu era doutrinador de um grupo espírita. A mãe era médica, tinham vários médicos e eu era um espírito evangelizado. Mas isso 25 anos, 30 anos atrás, imagina, eu já não sou nada, eu já era 30 anos atrás, né? Não fiz nada. Então eu me dei conta dessa pequeneza e falei, mãe, o que eu estou fazendo aqui, mãe? Por que não tem 1 milhão de espíritos mais preparados no plano espiritual do que nós, ou seja, como médium ou como doutrinador, para orientar esses espíritos? Por que nós? Né? Eu falei, tem, realmente tem. Para orientar, sim, mas existe uma coisa que eles não têm e que nós temos, que é o nosso fluido animalizado. É quase que uma transfusão de sangue que é feita naquele momento do trabalho da intermediação mediúnica. Daí eu comecei a entender a importância do amor. Quando você faz um passe, de certa forma também você transmite. Mas siga, vamos trocar aqui? Na minha gente, olha, não tem que seguir muito ali, porque eu escrevi pequenininho. Vocês acreditam no que eu estou falando aqui, que vai estar mais ou menos na mesma linha que a gente vai estar lá, tá? Pode ser que eu dou umas... Eu pego uns atalhos, tá? Então não se preocupe tanto com a... Tá bom?
Vamos pensar nas palestras. Agora, estamos ouvindo aqui uma palestra. O que acontece se o amor não vier comigo? Se vocês entrarem dentro dessa casa, sentarem, ninguém vier abraçar vocês, cumprimentar vocês. Se eu estiver falando para vocês, da boca para fora, se no meu olhar, se em cada frase que eu falar, eu não colocar a energia daquilo que eu estou acreditando, possivelmente vocês vão sair daqui do jeito que entraram. Então, a importância do amor primeiro, depois da instrução. As reuniões de diretoria, não precisa nem falar, né? Elas são objetos de processo obsessivo natural, né? Tem coisa melhor que diretoria para desarmonizar, né? Principalmente nos épocas de vencer as eleições. A importância do acolhimento, da fraternidade, para a gente se manter junto, senão a gente não aguenta. Eu falo que no mãe, nós tivemos muitos problemas no mãe ao longo de toda a existência dele. Nós comemoramos 40 anos agora. Semana passada, eu estive lá representando, Terezinha. E um dos lemas que para mim que fica sempre acolhimento. Se nós tivermos a dúvida de alguma coisa que a gente estiver fazendo, a gente pensa se o que a gente está fazendo dentro da casa espírita está em sintonia com o acolhimento. Que a mensagem de Jesus é acolhimento. O que o seu Hugo fazia, Dona Dulce? Não é acolhimento puro. Acolhimento é uma manifestação de amor, das mais belas e das mais preciosas. Quem é que não gosta de ser acolhido? Quando você chega num lugar novo, de ser envolvido, ser acolhido, principalmente se uma pessoa que estiver passando um momento difícil, você não sabe o que esperar do outro. Não é a casa espírita, mas é. Vamos sair da casa espírita e vamos para o nosso trabalho. Todo mundo trabalha, financeiramente ou não. O que acontece nas atividades que envolvem mais de uma pessoa nas nossas relações? Se o amor não estiver. Eu trabalhei na Caixa por 40 anos, me aposentei aqui em Cambé. Uma das formas que eu tinha de manifestar meu amor pela população aqui, pelas pessoas que iam, procuravam a agência, que tinham filas enormes. Eu fui a única agência do Brasil, posso falar agora, porque assim, já estou fora, ninguém vai fazer nada para mim, sabe isso, que abria 20 para as 10. Única agência do Brasil. Todos os bancos abriam às 10. Aqui, quem teve a oportunidade de dias 20 para 10, eu contava todas as pessoas que iam lá. E não eram os clientes que tinham dinheiro, não. Quem ia cedo lá eram mais que os apoios do Bolsa Família, aquelas pessoas que estavam na rua. Sempre sirvam um café para eles, sirvam água, deixem no banheiro. Pequenos gestos de acolhimento com a equipe, onde a gente trabalha. Se não houver amor, os resultados vão ser assim. Quando há amor na relação com as pessoas que estão debaixo da nossa liderança temporária, as pessoas fazem por você, não pela empresa. Contava ontem na Thaís, ali no Clube Zita Pedroso, que em 2008 eu passei um daqueles períodos difíceis da minha vida, onde eu estava com um problema profissional. Minha mãe com câncer recém-diagnosticada, era dezembro. Meu chefe me ligou, que é diabetes bagunçada, com isso até meu casamento estava balançando aí. Casado há 30 anos. Em 2008 eu tinha menos, né? E meu chefe me liga e falou: olha, Pedro, você vai ter que fazer em um mês o que você não fez em 5. As coisas que a gente tinha, as metas que a gente tinha. Agora as coisas. Agora eu vou pegar minha violinha e vou voltar para o lugar e perder minha função. Mas o que eu resolvi? Podia ameaçar, usar o poder, né? Algumas pessoas de outras agências fizeram isso, mas eu peguei e chamei cada um deles, chorei na frente deles, ó, passando assim na minha vida. E eu vim pedir socorro para vocês. Me ajudem do jeito que vocês puderem. Do jeito que vocês puderem. E passado o mês, nós fizemos em 5 meses, em um mês, o que não tinha sido feito em um mês. Mas não é o resultado que me interessa. É o que foi falado para mim, que foi um grande ensinamento.
Eu não vou fazer pela empresa. Estou fazendo por você, Deus. Porque você cuidou de mim. Porque eu protegi no momento que eu precisava proteger, e quando a empresa às vezes nem sempre protege. Quando eu entrei na frente, muitas vezes, a bala, o tiro, a paulada vira sem mim, não. Eu não me arrependo disso. Isso foi muito bom, em todos os lugares que eu passei. Então, a importância também na relação com os clientes. Quando a gente tem um cliente, quando a gente coloca o amor nessa relação, acolhe, que ele vê que você não é nenhum gerente, que está só pensando nos resultados ou no resultado financeiro da tua empresa, ele enxerga em você que você vai entregar o melhor para ele. Esse cara não vai entregar para você porque a taxa da LCI está 1% a menos ou porque o teu preço está um pouquinho acima do que o mercado está. Ele vai te dar a oportunidade primeiro para conversar. Então, eu estou trazendo uma mensagem que parece que não tem nada a ver, né, com as relações comerciais que tem. E na família, qual de nós não precisa do amor com os nossos filhos? Imagine se o amor não vier só depois da instrução. Porque a instrução é os freios, né? Os limites que a gente coloca para o filho. Olha, pode isso, não pode aquilo, pode isso, não pode. É quase que Moisés, né? 8 não pode, 2 pode, né? Pode amar 2 vezes, depois 8 não pode isso, não pode aquilo. Se os nossos filhos, aqueles que estão sob a nossa liderança temporária de responsabilidade, não sentirem o nosso amor todos os dias, através dos nossos comportamentos, quando eles atingirem a independência dos 18 anos, ou a independência financeira, que hoje pode até vir antes, né? Existem muitos meios de ganhar dinheiro hoje antes dos 18, né? Essas visualizações, esses views, né, que tem no TikTok da vida, né? Você perde. Então a importância do amor vem primeiro também, depois na sequência a instrução com os filhos. E com os irmãos e com os parentes, eu tenho certeza. Não precisamos fazer nenhuma enquete, ninguém precisa me contar, mas eu tenho certeza que todos nós temos problema com parentes. Como é que você pode afirmar uma coisa dessa? Se não tem, quase a maioria. Porque no círculo familiar, debaixo do guarda-chuva familiar, estão os nossos maiores amores e os nossos maiores desafetos. E são os desafetos que a gente briga, às vezes estão com um personagem de irmão, de um tio, de uma tia, de uma... que a gente, em algum momento da história, não perdoa. Por isso, o amor e o comportamento, os comportamentos de amor, quando eles são repetidos, quando a desavença vem por algum estímulo, por uma herança, que vai ser dividida por algo, o amor supera aquelas desigualdades. Agora, se não houver amor, aquilo se maximiza. Todos nós já passamos ou vamos passar. Então eu coloquei alguns exemplos aí fora da casa espírita, né? Para a gente entender que sem amor a gente não vai longe. Sem amor é um atalho. Você vai buscar, né? O Pacheco lá em Rolândia, ele fala assim: você vai para a lateral assim, da estrada e vai raspando a cerquinha, né? Vai se ralando na cerca, chega uma hora lá na frente que você fala, acho que é melhor voltar para a estrada, né? Está menos complicada, menos dolorosa, né? E o que é amar? Eu podia até fazer uma pergunta para cada um de vocês, se a gente tivesse tempo. O que é amar para você? O que é amar por isso? Eu tenho certeza que todas as respostas concentrariam e expressariam o que é amar. E quando eu penso no amor, eu não consigo definir o amor como uma virtude só. Eu imagino o amor como um grande diamante que, ao ser lapidado, se torna brilhante. Cada virtude é uma faceta. Então, se você pensar na tolerância, na indulgência, na caridade, no perdão, na paciência, na benevolência, todas as virtudes que qualquer um de nós puder pensar agora, são manifestações dentro do amor. O amor é a soma disso tudo. A gente vai adquirindo partes desses comportamentos ao longo das existências encarnatórias. Quando a gente tiver todos condensados, internalizados no nosso coração e nas nossas relações, fluindo de forma natural, o nosso Cristo interno, o nosso reino dos céus, como o nosso Hugo, a Dulce, minha mãe,
floram nas relações de forma tão natural, de forma que contagia as pessoas, até sem precisar falar. Não precisa nem falar. A simples presença de espíritos dessa grandeza pacificam. Quem é que conseguia ficar nervoso então, do lado do seu Hugo? Minha mãe, de entrada, pacificava com a sua energia, porque junto com eles, do lado do Chico, junto com eles tem uma coisa chamada psicosfera, que é decorrente da energia dos nossos pensamentos. Forma a nossa psicosfera, e a gente vai andando, e essa psicosfera vai tocando o outro sente, através da mediunidade que cada um tem. Como sente a parte ruim também, nossa, né? Esse cara fica meio longe. Quando você entra num local que está saturado de energias boas, uma igreja, uma casa espírita, onde as pessoas moram, está saturado de energia, você se sente bem. Chega ali, alguns dá até sono. É um dia turbulento, vem aqui, né? Aquela paz, né? O orador começa a falar baixinho, não muda muito o tom de voz, até montar aqui para acordar. Dorme? Normal, porque é gostoso. É bom? Mas vamos seguir. O que é amar? Para mim, amar é acolher. Hoje, no estágio evolutivo que eu estou agora, eu penso no amor, acolhimento. Eu não consigo imaginar o amor sem acolhimento. Todo lema do Maia é isso, meu lema de vida é acolhimento. Quando eu estou na dúvida, eu fico imaginando assim, eu estou acolhendo ou estou segregando? Porque tudo que eu estudei do Evangelho, eu tenho estudado bastante o Evangelho. Nos últimos anos, a Ana está estudando com a gente lá em Londrina também, pastorinho, 4 grupos para repetir, sabe? Não é porque eu sei mais, né? É para aprender, uma vez por todas, tem que ser nessa. Tem que analisar e para depois praticar. Né? Amor é acolhimento. E para a gente acolher o outro, a gente precisa ter uma outra coisa chamada empatia. Empatia é aquela história de tentar colocar e chegar com os óculos do outro, o sapato do outro. E como é que a gente consegue fazer isso na prática? Se a gente às vezes está muito preso às nossas necessidades do ego. Porque o egoísmo é o culto à nossa necessidade. O acolhimento é esquecer das nossas necessidades e ir ao encontro da necessidade dela, do Senhor. Naquele momento em que você precisa. Eu preciso esquecer de mim. E eu tenho uma história que eu já acho que contei aqui, mas acho que é legal para a gente ouvir de novo, porque eu estava em Arapongas, estava sofrendo um momento de perseguição, de ameaça, de morte, de sequestro. Minha vida estava no inferno, sabe? Superou já, graças a Deus. E eu estava naquele dia assim que eu, se tocasse em mim, eu chorava. Eu choro, viu? Não sei vocês, mas eu choro. Choro na frente dos outros. Agora não estou conseguindo mais chorar só no banheiro. Eu começo a chorar no banheiro. Quando a coisa estava apertada, principalmente quem estava trabalhando, não tinha para onde correr. Quantas vezes eles me viram chorar e eu não estou aguentando. E às vezes eu era pacificado por um amigo. Eu estava lá na agência Arapongas, daqui a pouco vem uma amiga que me conhecia, que era espírito e tudo. Falou: Pedroso, senta com uma senhora chorando na minha mesa. Fala aquelas coisas que você fala para mim. Mas eu estava querendo alguém que sentasse aqui para falar. Era eu que estava precisando de acolhimento. Eu estou sofrendo, eu estou num turbilhão de vendaval nesse momento. E não teve jeito. Eu senti que não. Eu só respirei fundo. O Senhor me ajuda. E eu me esqueci dos meus problemas por meia hora, mais ou menos, que ela ficou ali. Comecei a conversar, eu primeiro ouvi, né? Depois conversar. Quando eu terminei de falar com ela, nós dois estávamos pacificados. Eu sei que eu não estava sozinho. Que alguém a levou ali para que, de alguma forma, eu pudesse. Mas foi preciso eu esquecer as minhas necessidades para poder acolher o outro, para usar a empatia. Então, conta essa história, não para me vangloriar, não. Assim, para mim foi muito emblemático, né? A importância da gente ir ao encontro do outro. Tem uma passagem que a gente estudou lá com a Ana. Jesus é convidado por um fariseu para jantar na casa dele. Seu Hugo pode narrar melhor que eu. E essa mulher entra depois, se ela não é convidada, ela entra. Naquela época eles ficavam deitados, assim, sentados sobre o braço esquerdo,
o banquete no meio, quando era um banquete, né? Comendo com uma mão direita e os pés para trás. Essa mulher entra, dizem até que, segundo o Bíblia, é Maria Madalena, o pastorino afirma que é uma mulher pecadora, mas não importa quem seja. E começa a chorar. E com as lágrimas lava os pés de Jesus, seca com os cabelos, traz um vaso de alabastro, que é uma espécie de uma pedra que eles usavam, com perfume, quebra esse vaso e unta os pés de Jesus com esse perfume. Então, nesse simbolismo dessa mensagem, para nós foi muito legal quando a gente estudou lá, amar é quebrar o nosso vaso de alabastro e trazemos nas mãos, entregar o nosso melhor perfume, nosso melhor amor, o nosso melhor intelecto nas relações, a nossa melhor semente, né? Porque na parábola do semeador, o semeador sai a semear, ele sai da casa dele, mas ele não leva a pior semente. As sementes não germinam porque o solo não estava. Levar a melhor semente que nós temos para as nossas relações. É isso que é amar. É disso que Jesus falava nessa passagem. E o amor não prescinde do instruí-los, porque sem a compreensão das leis divinas que regem todo o universo, todos os planetas, como é que a gente vai auxiliar verdadeiramente o próximo? Como é que um médico que pode ter amor, boa vontade, sem instrução vai atingir o objetivo dela? Como é que um espírita, um atendimento fraterno, que não estuda, que não lê, que não busca nas relações, a melhor forma de se melhorar para poder entregar o melhor, quebrar seu vaso de alabastro e entregar a melhor instrução, o melhor conhecimento. Então a instrução ela é muito importante, por isso que ela anda de mão dada. O amor vem primeiro. Amor também tem a ver com a relação com o outro. Quando a gente estuda o Evangelho, quanto mais eu tenho estudado nesses últimos anos, Jesus falava de relação, não falava de tribo religiosa, falou de tribo de pedra, falou de relação. Quando ele resume os 3 mandamentos, lá, né? Amar a Deus, é uma tribo, né? Deus, o próximo, como a ti mesmo. O que ele está falando? A relação com Deus, com a divindade, com o próximo, conosco. Relação. Todo o Evangelho sustenta-se nos pilares da relação. Tudo mais, fomos nós que criamos nas tribos religiosas que nós passamos para manutenção de poder, para manter os poderes temporais dos quais nós estávamos investidos por outras necessidades daquela personagem que a gente vestia naquela época. Então Jesus traz um novo código de convivência. Eu gosto de falar, vocês assistiram as Olimpíadas, vocês já viram aquele salto em altura que as pessoas fazem? Não no Kumbá, o que vem correndo assim por 2,8 metros. Imagina, eu dessa altura, eu tenho 1,92, tinha, tem menos, isso que eu já estou diminuindo agora. A mãe pediu para eu crescer menos, eu estou diminuindo, desinchando meu orgulho, né? Então a gente imagina isso. Qual a analogia que eu gosto de fazer? Amar os amigos, odiar os inimigos. Aí vem Jesus, pega esse bastãozinho da altura aqui, pega e bota lá em cima. Bota nos 4 metros de altura, porque naquela época estava nos 30 centímetros, e bota lá em cima e fala: agora vocês vão amar os vossos inimigos. Aí vem a doutrina, vem e bota mais um pouquinho. Tem que perdoar 70 vezes 7, você sobe mais 1 metro. E aí a doutrina espírita vem e levanta mais 1 metro, porque fora da caridade não há salvação. Ele está falando de convivência, o Espiritismo está falando de convivência, do código de convivência, de relação. A gente não entendeu. Enquanto a gente lê o Evangelho, estudar o Evangelho, seja lá qual for o livro, e a gente não conseguir transferir isso para as nossas relações, com os nossos familiares, com o nosso trabalho, nós não entendemos. Nós somos os mesmos que fomos nas missas durante séculos, que entramos e saímos e alguém pergunta: o que o padre falou lá na homilia? Não lembro. Tinha uma época era em latim ainda, que era pior ainda que ninguém estudava. E aí sabia. Mas hoje não. Por isso é importante a gente entender aquilo que é trazido nas reflexões. Quando eu falo que estou falando para mim,
Eu preciso transferir para as minhas relações esse aprendizado, porque senão não está valendo nada. Porque conhecimento é só responsabilidade. O exercício é que faz com que a gente alcance a altura necessária. Se desligar o telefone. Sigamos. Tem uma outra passagem lá do Evangelho que fala da lei de amor. Nós estamos falando de amor, né? E essa passagem é belíssima, porque ele fala assim: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira. Ele pega tudo o que Jesus falou e resume numa palavrinha: amor. E depois, na sequência, ele fala: olha, visto que é, ele justifica, que é o Lázaro, né? Lázaro. Quem será que será que foi Lázaro, né? Atualmente, né? Visto que é o sentimento por excelência, e os sentimentos são instintos, então ele fala do progresso do amor. Instintos elevados à altura do progresso feito. Na origem, instintos. Quando mais avançado e corrompido, sensações. Instintos, sensações. Quando instruído e depurado, sentimentos. E dos sentimentos, o mais puro, o mais, como é que ele usa aqui, o ponto mal. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior. Então ele compara o amor como um sol. Aquele sol que ilumina, que contagia. Então quando eu penso no amor, no meu amor que eu posso dar, eu tenho um solzinho aqui, mas eu já tenho. Todos vocês têm uma coisa chamada Cristo interno, reino de Deus, DNA divino, centelha divina, nome pouco, reino dos céus. Todos nós trazemos isso dentro de nós. Não nos demos conta até pouco tempo atrás. O quanto nós vamos deixar brilhar este Cristo, este reino, depende do nosso livre-arbítrio. Ninguém virá para abrir as janelas para que essa luz saia. Poderão sim muitos espíritos, como os semeadores que atravessam as nossas vidas, nos convidar. Abre a janela do teu coração, deixa espargir das gavetinhas dos teus comportamentos a tua melhor semente, e não só a semente que está azedando, que dificulta, que violenta, que tormenta, que leva a tormenta onde for, né? E ele finaliza, né? A lei de amor substitui todas as personalidades pela fusão. Então, a cada reencarnação, uma personagem diferente. Nessa Wilson, nessa Ana, nessa Luizinho, Fátima, Paulo, na outra José, Antônio, Maria. Pode ser que eu venha no gênero feminino, que o espírito não tem sexo. Se ele precisar reencarnar na posição inversa, ele virá, quando for necessário, dentro do projeto reencarnatório dele. Então a gente se identifica com essas coisas, somente nós homens. Esses machismos bobos, nós estamos 2000 anos já do Cristo. Não entendemos que a gente tem que aprender a respeitar, a aceitar. Todo espírita que estuda sabe do livre-arbítrio. Compreender o livre-arbítrio é entender que nós precisamos aceitar a escolha do outro, é dele. Eu não preciso concordar, mas aceitar eu tenho. Porque se eu não aceitar, o problema é meu. A desarmonia é minha, o outro vai continuar sendo o que ele é. Porque ninguém muda o outro. Porque se alguém mudasse o outro, chegasse e falasse assim, ó, mexesse num chipzinho ali dentro de você, Jesus já teria feito isso há muitos anos atrás. Já teria resolvido, minha mãe já teria resolvido todos os problemas dos filhos. O que nós temos sim, uma capacidade chamada dentro do estudo chamada liderança, que é a capacidade de influenciar as pessoas do nosso entorno. Então, essas pessoas que são referenciais de vida para nós, e foram pessoas que, pelo seu exemplo, pelo seu amor, pela sua instrução, criaram comportamentos que, ao nos lembrarmos deles, a gente tem vontade de ser bom, como disse uma vez um sobrinho para mim. Meu sobrinho estava lá e eu sempre insistindo, ele cresceu em casa, né, pequeno, minha irmã teve 2 filhos, mãe solteira, e cresceu com meu pai e com a minha mãe, basicamente comigo, até eu casar, né? Era meu irmãozinho menor ali.
Eu sempre, ali fazendo meu papel, de freio, Um dia ele falou alguma coisa para mim, assim, que aquilo mexeu muito comigo, não pelo me sentir grande, não, mas para a gente perceber quanto a gente às vezes passa por outro. Ele chegou assim para mim, tio, quando eu lembro de você, eu tenho vontade de ser bom. Rapaz, sabe como você faz? Você olha para trás, está querendo falar comigo? Não é com a avózita. Aí eu me dei conta que aquilo me impactou tanto, porque por mais que tenha outros espíritos mais evoluídos no nosso entorno, talvez para ele naquele momento eu era o referencial mais próximo, pelos comportamentos que estava. E todos nós somos referenciais onde a gente está. Por pior que nós sejamos, nós somos referenciais para os outros. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Sigamos para a gente não atrasar demais. Então o amor começa em nós. Quando ele fala lá do amor ao próximo a Deus, para mim começa em nós. Como é que é amarmos? Para mim, me amar é me conhecer. Eu não posso me amar se eu não me conheço. Porque eu me conhecendo, eu vou descobrir quais são os gatilhos que me desarmonizam. Aquilo que eu já sou legal, que eu já sou bom, com as minhas potencialidades, aquilo que eu já estou desenvolvido, mas essencialmente aquilo que me desarmoniza. Porque o que me desarmoniza o meu corpo físico. Através dos meus chakras, das energias que são absorvidas, através do psicossomatismo, se transformam em doenças. Então, se amar, começa cuidando de você. Você conheça as suas energias. Quais são os gatilhos que fazem com que você vá para a fase 2? Que de poodle vira pitbull? Quais são? Será que a gente se conhece? Dá para falar que a gente conhece a esposa? A esposa conhece a gente, conhece o filho? A gente nem se conhece. Basta um arranhão maior, nós vamos ver sair dos porões do nosso íntimo monstrinhos que a gente desconhecia. Eu vivi recentemente isso naqueles momentos de crise. Alguns pitbulls vieram querendo olho por olho, dente por dente, ir lá e tirar satisfação. E graças a Deus eu consegui prendê-los todos de volta lá. Não quero mais isso. Isso não me serve mais. Eu já vivi essa experiência vários séculos. Eu preciso aprender a perdoar. E perdoar não é esquecer. Eu lembro cada palestra disso. Mas é dar uma nova oportunidade, é não guardar mágoa, é entender o irmãozinho como um irmão que é espírito milenar, que está tentando acertar, mas é uma escolha dele. Ele precisa de ajuda, aquele que nos agride. E no auge das dores, e é lá que eu estava indo para trabalhar em Arapongas, estava no meu limite. Vocês já chegaram no seu limite? Eu sei que cada um de vocês, quando você chega no seu, você está no teu limite ali, naquele ponto de abandonar tudo, não pelo suicídio, não estou falando disso, mas em alguns casos até estava no meu limite. Eu falei assim, mãe, não estou aguentando. Eu ainda me emociono porque foi muito intenso. Foram energias que eu nunca imaginei, até porque essas agressões vieram com uma pessoa que eu amo muito. E a minha mãe falou uma coisa para mim que eu não esqueço. Meu filho, que bom que você hoje é telhado, né, mas tem verdade. Me ajeitei no carro, dei uma respiradinha, ajeitei a camisa e vamos em frente, e as coisas aceleraram. Divaldo fala que a gente está entrando aliás, a doutrina espírita fala que a gente está entrando no mundo de regeneração, né? O Divaldo, através de Joana, fala que o mundo de regeneração é era de consciência. O que é era de consciência? Por que a gente está recebendo esse monte de estímulos do WhatsApp, do celular, da internet, que é muito diferente, né, isso de 40 anos atrás? A vida, quem viveu 40 anos atrás, a vida, um dia passava mais devagar, o dia era mais lento. O meu mundo era muito pequeno, com exceção de alguns filhos, né, de pais que tinham mais posses, que iam viver na Europa, que iam, né, o nosso mundo era aqui.
em torno, na casa de um parente, né? Não saímos disso. A gente não foi, era Curitiba, tinha os parentes de lá e aqui. E hoje como é que é o mundo? Globalizado. A gente está recebendo estímulo de toda hora. Para quê? Para criar consciência. Para tomar contato com as suas limitações, com as suas potencialidades. É uma forma de amar de Deus. Para que nós nos instruamos conhecendo aquilo que nos limita. Aquilo que ainda faz com que a gente seja refém das nossas paixões seculares que a gente desenvolveu com comportamentos não tão sadios. O que é importante eu falar de Jesus na relação com os apóstolos, tem a ver muito com essa característica, né? Então lá no Boa Nova tem uma passagem que fala da negação de Pedro. Ela é muito mais bem, a última palestra que eu ouvi do José Antônio, o José Antônio, ele falou dessa passagem e me impactou muito. Então lá, naquela noite em que Jesus foi preso, né? E depois ele foi condenado, crucificado, ele fala para Pedro, né? Jesus fala para ele: em verdade te afirmo que essa noite o galo não cantará sem que me tenha negado por 3 vezes. Jesus falando com Pedro, Pedro que era o cara, né? E Pedro imagina, deve ter falado assim: eu fiquei imaginando se fosse eu, né? Você vai negar, né? Se eu vou chegar assim, você vai me negar aqui 3 vezes. Imagina se eu. E dito e feito. 3 vezes questionado por pessoas, né, que o reconheceram. Após a prisão de Jesus, ele negou conhecer o Mestre. Aí eu me dei conta que a gente faz o mesmo que Pedro faz ainda hoje. Quando a gente nega, ajuda alguém. Quando a gente negar o Cristo hoje, é quando alguém nos pede algo e a gente não tem tempo, porque eu preciso só das minhas, cultuar as minhas necessidades. É o sacerdote que passa de lado, que devia ajudar. Então, a gente faz esse movimento de Pedro hoje, quase que diariamente, quando a gente se volta para só das nossas necessidades e não tem o Wi-Fi aberto da sensibilidade, e não percebe que muitas vezes no nosso círculo familiar, no nosso círculo de trabalho, no nosso círculo de influência, tem alguém que não está legal e que precisa de alguém para oferecer o teu vaso de alabastro. Só que se a gente estiver em si mesmado, preocupado só com, achando como eu estava lá, né? Porque eu tinha um problema maior do mundo, e quando eu fiquei sabendo do problema da mulher, eu vi que o meu ficou pequeno, né? Então, a importância da gente refletir sobre essa negação de Pedro, que é um personagem que se replica em nós. Mas o amor tem uma virtude muito legal que chama-se paciência. Lembra que eu falei que a paciência é uma das... E Jesus espera Pedro amolecer as suas filhas. É o tempo de cada um, né? E aqui eu botei essa frase, né, que a divina providência sempre escolhe o tempo, nunca a violência. Espera o tempo de cada um germinar. E Jesus fez a mesma coisa com Pedro. O que ele fez para reverter essa negação? Desencarnou, passou o plano espiritual, aparece com a Maria Madalena, depois Pedro está lá na praia, lá, um homem andando ali, né? E Pedro vai ao encontro dele, já materializado, né? E Jesus pergunta para Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Todos vocês conhecem a história. E responde Pedro, né? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus então fala para ele, então, apacenta os meus cordeiros. Depois de breve pausa, Jesus repete e pergunta, Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Imagina Jesus falando isso, né, com aquela energia dele, né, não é a minha energia, né? E a mesma resposta se faz, sim, mestre, tu sabes que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. De novo, segunda vez. Pela terceira vez, quando Jesus faz o questionamento, Pedro já começa a ficar triste. Porque ele começou a imaginar que Jesus estava colocando alguma dúvida sobre o amor que ele tinha por ele. E responde, sim, Senhor, tu sabes, tu que tudo conheces, sabe o quanto eu te amo. E repetindo enfático, meio rabi, de fato. Então, apacenta as minhas ovelhas. Então, essa passagem de apacentar as ovelhas
Aqui está pequenininho, não vai dar para vocês verem. Para mim, a psicologia maravilhosa de Jesus, para reverter uma negação que certamente o incomodava no íntimo, né? Imagina um discípulo, né? Que o Espírito desencarna e ele ficou com aquilo. Puxa, eu neguei. Jesus volta e faz uma forma de reafirmar 3 vezes assim, na sua psicologia, esperando o tempo para que ele amolecesse e criasse coragem, porque ele enfrentaria coisas muito piores do que aquele que ele tinha enfrentado naquele dia, né? Então achei muito legal. Então, apacentar as minhas ovelhas, né? Para mim essa frase que a gente devia ter gravado nas casas espíritas. O que é apacentar as ovelhas? Levar a paz ao outro. Quem são as ovelhas? São aqueles que estão debaixo da tribo, do teu círculo de influência, de contato. É quebrar o nosso vaso de alabastro e oferecer o nosso melhor perfume. É abrir as nossas gavetas e oferecer a nossa melhor semente para que o outro pacifique. Até na tradução, o azeite que era carregado dentro do vaso de alabastro representava a pacificação íntima. Então ele era oferecido, né? O samaritano passa azeite, unta as feridas de azeite. Então era um produto muito bom. Numa outra passagem, já está finalizando, Jesus, antes de enviar os discípulos 2 a 2, ele entrega uma receita, quase como uma bússola. É o Waze lá de Jesus, olha, entrega ali já baixado, offline ali para eles, ali no celularzinho de cada discípulo, ele pega ali, olha, tem 3 coisas que eu vou falar para vocês. Onde é que vocês vão? 2 a 2. Por que 2 também, né? Sozinho já ser difícil, né? Imagina, se hoje já é difícil, imagina por 2, porque a importância do amar-vos ali, né? De um proteger o outro, para levar a boa nova. Então, ele pega e fala assim: não ireis pelas estradas dos gentios. Não ireis pelas entradas dos gentios. Não entrareis na cidade dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa passagem eu li há um ano atrás. Escutando. Pastorinho, caiu minha ficha. Falei, meu Deus, eu não tinha percebido isso. Grandeza. E qual é o nosso papel enquanto cristão hoje? Quem eram os gentios da época? Gentios eram considerados aqueles que não eram judeus. Eram pagãos, sua grande maioria, e que não seguiam a lei mosaica. Os samaritanos viviam na Samaria, que era uma região como se fosse uma outra cidade, de perto, um outro estado, melhor dizendo, né? Era uma capital do reino dissidente de Israel, do qual Jesus fazia parte. Tinham profunda aversão aos judeus, e Jesus era judeu. E quem eram as ovelhas perdidas da casa de Israel, lá naquele tempo e hoje, quem são? Para a gente entender isso, é importantíssimo a gente entender. Porque se a gente não entender isso, a gente não vai saber o que a gente tem que fazer aqui, dentro de uma casa espírita ou nas fora de uma casa espírita. Lá, as ovelhas perdidas na casa de Israel eram todos que estavam debaixo do judaísmo e que por algum estímulo da vida perderam a fé ou a esperança e se desgarraram. Pode ser uma perda de um ente querido, uma dificuldade financeira, uma perseguição, uma perda de um filho, em que a tribo não traz as respostas necessárias para pacificar ele. Isso lá atrás. Hoje quem são? São os que estão debaixo da Igreja Católica, do cristianismo, que também são visitados pelas mesmas dores lá de trás, quando se perde um filho, quando se perde um grande amor, quando se tem uma desilusão amorosa, um problema financeiro de ordem muito grande, algo que mexe conosco e que bota em xeque a nossa fé. E quando se coloca em xeque a nossa fé, a nossa esperança vai para o ralo. É para esses que nós estamos aqui. Não é para os que estão harmonizados, embora se eles vierem, não serem recebidos. É para esses que nós vivemos. Ele viveu para esses.
apacentar as ovelhas perdidas da casa de Israel. É a mesma mensagem de Pedro que ele fala com os apóstolos antes, quando ele manda a vez a vez. Então, hoje a gente falou do amai-vos como a primeira opção nossa nas nossas relações, e a instrução andando de mão dada. Eu escolhi esse tema porque o seu Hugo, eu acho que é o melhor exemplo que a gente tem no norte do Paraná dessas duas coisas. Primeiro, ele amava, acolhia. Quantas vezes eu vi ele receber meu pai aqui, com seus rompantes, com suas dificuldades? Ele não julgava. Nosso papel não é julgar, sair na instrução julgando, você fez errado. Não. Ele ouvia, serenava, trocava energia, dava oportunidade, vamos trabalhar, vamos dar paz, vamos fazer isso, botava para trabalhar. E aos poucos cada um ia se conhecendo, ia pacificando com aquele perfume daquele vaso de alabastro que ele quebrava a cada e oferecia para nós a cada relação. Que Deus abençoe vocês. Gratidão por esta casa abençoada. Eu não sou nada hoje, sou muito pequeno, mas se o Hugo não tivesse cruzado o caminho dos meus pais, o meu caminho, eu não estaria aqui. Muito provavelmente não sei aonde. E a vida talvez tivesse sido essa experiência reencarnatória mais uma desperdiçada depois de tantos anos e depois de experiências como sacerdote. E quando eu falava apacento as minhas ovelhas, ontem eu me dei conta que muitas vezes nós, debaixo de outras tribos cristãs, desde os tempos das cruzadas, interpretando o Evangelho do Cristo de uma forma totalmente equivocada, queríamos impor à força o cristianismo, perseguindo com os nossos grupos, entrando nas aldeias. Me via eu com as espadas, com as tochas, com o fogo. Mais tarde me vi na Inquisição, breves. Ao invés de levar o perfume de alabastro, ao invés de eu levar a paz, a apacenta, quantas vezes eu levei a tormenta. Mas eu já não quero mais isso. A doutrina espírita me dá a oportunidade, através dos exemplos que a gente tem, de fazer diferente. Eu convido a vocês, quebrem o vaso de alabastro de vocês. Ofereçam o que vocês têm de melhor no amor e no intelecto e nas relações. Porque não existe melhor forma de viver. Quando a gente oferece o que é melhor, desculpe porque está chegando um amor maior que o meu aqui. Aconteceu isso ontem também. Quando a gente oferece o que é melhor de nós, é o intelecto que eu tenho, não é da minha mãe nem do seu Hugo, é o amor que eu tenho já dentro de mim. Se eu ofereço o que eu tenho de melhor, não vai haver espaço para culpas, para mágoas, para ressentimentos. Então, amar e instruir é o melhor caminho. Boa noite, muito obrigado. Obrigado por ter nos acolhido essa casa, demonstrando o seu carinho, o seu amor, e ter nos trazido as instruções, compartilhando muito ricos ensinamentos. Nós vamos chegando ao termo dos trabalhos desta quarta-feira à noite. A nossa gratidão a Deus, nosso Pai, Pai de infinita misericórdia, carinho, ternura, sublime amor para com toda a criação. A Jesus, nosso querido amado Mestre, aos bons espíritos, mentores amigos, anjos da guarda, agradecemos, Senhor, essa oportunidade sublime de estarmos aqui nos instruindo, desenvolvendo nosso amor. Agradecendo a presença de todos que trouxeram o seu amor, a sua paz, a sua alegria nesse recinto. Agradecemos ao Luiz a belíssima mensagem. Que Deus o recompense de saúde, paz,
na harmonia, para que onde Ele passar, possa deixar essa mensagem, essa semente, nos corações que encontrar pelo caminho. Agradecendo aos médicos, trabalhadores, todos os trabalhadores da Serra de Jesus, que possa haver perseverança até o final. Pedimos, Senhor, pelos nossos familiares, companheiros de trabalho, amigos, também pelos nossos inimigos, encarnados e desencarnados, que todos possam ser envolvidos por essa vibração de paz, de amor, acalentando cada coração. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, tem uma mensagem intitulada A Lei de Amor, ditada por Lázaro em Paris, em 1862, que diz mais ou menos assim, que o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No princípio, o homem não tem seu instinto, mas avançado e corrompido tem sensações, mas instruído e purificado tem sentimento. E um ponto delicado do sentimento é o amor. Não amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e revelações sublimes. Acaba com as misérias sociais, faz com que sintamos irmãos uns dos outros, filho do mesmo Pai, que é Deus, o amor por excelência. E tem um poema de José Soares Cardoso, que se chama A Evolução do Amor, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu vou tentar pensar a vibração de todos. Faz tempo eu me declaro essa poesia. Na lousa do coração, cujo giz é o sentimento, cujo escrevente é o espírito, eu vi no desdobramento um lindo nome formado com 4 letras, uma palavra formada com 4 letras, irradiando esplendor. Uma palavra que encerra toda a riqueza da terra, essa palavra é amor. A mim mesmo perguntei, estupefato que estava, quem trouxe aquela lousa? Quem trouxe que ali se achava? Foste tu, uma voz me disse, e tu mesmo tem um giz que essa palavra escreveu. O que aí está escrito te parece um mito, é simples produto teu. Mas como? Se nem eu sei que essa palavra encerra, pois então procurei achar amor pela terra. Ah, o amor, isso é mentira. Minha mente delira numa visão fantasista. Mas a voz, um tom conciso, diz: filho, já não és materialista. Despertaste para a vida. Crês na alma, crês em Deus. Esse princípio amplia todos os conceitos teus. A visão do seu passado que te faz perturbado e criva-te alma de dor. Viciando os pensamentos com falsos ensinamentos, tu negaste o próprio amor. Por agora esse amor, herança que Deus nos dá, canta dentro de ti mesmo qual vibrante sabiá, que no topo das palmeiras, nos dias horas primeiras, em seus cantos anuncia, o interno gorjeia exprime a maravilha sublime do amor gerando alegria. O amor certo em nós existe, desde a nosso alvorecer, desde as mais remotas eras no esboço do nosso ser. Em estado de latência, Deus guarda da existência, Deus concede de antemão a sua herança bandida, que é uma busca contrita nas asas da evolução. Que o amor possa reinar no nosso coração e ser compartilhado com todos. Muita paz a todos e um bom retorno para os seus lares. Muito obrigado.